pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma revisão de história. Eu sou a professora Zilmar e a sua aula começa agora. Bom, galera, na última aula nós falamos sobre as ditaduras na América Latina. Essas ditaduras, elas vão acontecer no contexto de Guerra Fria, que vai ser aquela disputa pelo poder mundial entre Estados Unidos e União Soviética. Então, após a Revolução Cubana de 1959, Cuba se torna socialista, o que vai apresentar uma ameaça para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos começam a financiar essas ditaduras na América Latina. Como? Com dinheiro, com armas, com treinamento. E é a partir desse financiamento que essas ditaduras elas vão ocorrer. E nós aprendemos que ditadura é o quê? É quando a minha liberdade ela é tirada, onde o povo não tem o direito de escolha, onde o povo tem que seguir exatamente as ordens do Estado, porque se ela não segue, ela representa um inimigo. E esse inimigo ele tem que ser combatido de alguma forma. E esse combate vai se dar através de prisões, através de torturas e também de assassinatos. E aí, lembrou? Tenho certeza que sim. Vamos começar a aula. Ditaduras e autoritarismos na América Latina. Vamos lá. Durante a Guerra Fria, a América Latina passou a ser vista como uma região estratégica pelos Estados Unidos, principalmente por sua proximidade geográfica. Com a chegada de um governo socialista ao poder em Cuba, os Estados Unidos passaram a temer que outros países latino-americanos seguissem o mesmo caminho. Assim, qualquer proposta de mudança social começou a ser vista como uma ameaça comunista. É importante dizer que Cuba, até hoje, é um país socialista. Para impedir o avanço dessas ideias, os Estados Unidos passaram a intervir nos países da América Latina. Essas intervenções não aconteciam apenas com o uso da força, mas também por meio de apoio financeiro, treinamento militar e influência política. Essa influência política, ela se dá na questão de os Estados Unidos apoiar uma pessoa, um político, e esse político chegar ao poder. Entre as décadas de 1960 e 1980, países da América Latina sofreram golpes de Estado. Esses golpes, na maioria das vezes, realizados por militares que alegavam estar salvando o país do comunismo. Então, esses golpes, essas ditaduras, elas vão se justificar com a desculpa de que está salvando a América Latina do comunismo. E vai receber apoio de muitas pessoas. Porque, como eu falei para vocês, comunismo era odiado. No Brasil, é um exemplo, as pessoas odiavam os comunistas. Então, por favor, venham aqui salvar o Brasil. No Brasil, o golpe aconteceu em 1964, derrubando o presidente João Goulart. Os militares assumiram o poder e governaram até 1985. Lembrando que o João Goulart, ele era um político de esquerda, então ele tinha ideias esquerdistas. Então os militares não permitem que ele termine o mandato e aí assumem esse poder com a desculpa de que estaria salvando o Brasil do comunismo, do socialismo. E aí nós vamos ter 3 ditaduras muito marcantes, além do Brasil, que nós vamos estudar mais à frente. Nós vamos ter no Chile, na Argentina e também no Uruguai. No Chile, por exemplo, essa ditadura, como eu falei para vocês na aula passada, ela vai durar aí 17 anos.
Então, ela vai ser liderada pelo general Augusto Pinochet, que derrubou o presidente Salvador Allende, e o regime durou até 1990. Durante o governo de Pinochet, muitas mortes, tortura e descumprimento da Constituição e também violação dos direitos humanos. Na Argentina, o golpe ele ocorreu em 1976 e terminou em 1983, após crises internas e derrota nas guerras das Malvinas. Essa guerra das Malvinas aqui foi contra a Inglaterra. Sim, durante o período militar, a Argentina inventou de entrar numa guerra com a Inglaterra. Obviamente vai perder, inclusive Malvinas, até hoje pertence aos ingleses. No Uruguai, a ditadura começou em 1973. O país chegou a ter um dos maiores números de presos políticos proporcionalmente à sua população. A ditadura terminou em 1985. Essa ditadura no Uruguai, como eu falei na última aula, ela vai se dar a partir de uma crise econômica, porque antes o Uruguai era um dos países onde a democracia, o direito de escolher, era preservada. Só que após a Segunda Guerra Mundial, começa uma crise econômica muito grande e o medo do socialismo se alastra. E aí é instaurada uma ditadura em 1973. As ditaduras latino-americanas se mantiveram no poder por meio da repressão. Qualquer pessoa que se posicionasse contra o governo era vista como inimiga. Então você não podia ter opinião, você não podia ter liberdade de expressão. Se você fosse crítica do governo, você iria pagar, você iria sofrer algum tipo de censura. Então, falando nisso, a censura foi um dos principais instrumentos desses regimes. Jornais, rádios, músicas, filmes e livros eram controlados pelo governo. A violência institucional foi muito intensa. O Estado utilizava tortura, prisões ilegais e desaparecimentos forçados para eliminar opositores. No campo político, esses regimes enfraqueceram a democracia. Após o fim das ditaduras, os países tiveram que reconstruir suas instituições, criar novas constituições e garantir direitos básicos à população, como liberdade de expressão e participação política. As ditaduras vão deixar consequências profundas na sociedade. Muitas famílias perderam parentes que foram mortos ou desapareceram. Diga-se de passagem que até hoje essas famílias procuram. Também surgiram movimentos de resistência e memória. Um exemplo importante são as Mães da Praça de Maio, na Argentina, que lutam até hoje para descobrir os destinos de seus filhos. Vocês lembram que essas crianças elas eram tiradas das mães e entregues para os militares que não podiam ter filhos. Bom, aula revisada, certo? Então agora chegou aquela hora que eu quero saber se realmente você prestou atenção e se você entendeu. Então vamos para a atividade. E aí? Tava fácil, né? Sabia que você ia tirar de letra, que você ia dar um show. Mas para garantir, vamos corrigir elas. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Questão 1. Durante a Guerra Fria, vários países da América Latina passaram por golpes de Estado que resultaram em regimes autoritários. Esses processos estiveram ligados principalmente ao fortalecimento da democracia participativa e da autonomia popular, B,
a disputa ideológica entre capitalismo e socialismo e ao medo da expansão do comunismo. C. A independência econômica dos países latino-americanos em relação aos Estados Unidos. D. A neutralidade política da América Latina diante dos conflitos internacionais. E ao crescimento de governos socialistas apoiados pelos militares. Então, a pergunta é, por que vai acontecer essas ditaduras, esses golpes de Estado? Sim, você está certo, porque vai haver a disputa ideológica entre capitalismo e socialismo e também vai ter o medo da expansão do comunismo. Então, por isso que vão usar essa desculpa para chegar ao poder. 2. Uma característica marcante das ditaduras latino-americanas foi o uso da repressão como forma de poder. Isso significa que o governo garantia liberdade total de expressão à população. B. Havia incentivo à participação política dos cidadãos. C. O Estado utilizava mecanismos como censura, perseguição e violência contra opositores. D. As eleições eram livres e sem interferência do governo. E os meios de comunicação eram independentes e críticos ao regime. Então, o que significa o governo usar a repressão? Repressão vem de reprimir, ou seja, impedir. Então, você está correto, é a letra C. O Estado vai utilizar mecanismos como aquela censura, a perseguição e a violência contra opositores. Então, isso aí vai causar nas pessoas um medo. Então, um medo de ser perseguido, de sofrer algum tipo de violência e ser preso. E muitas vezes as pessoas com medo, elas não agem, certo? Elas ficam e aceitam as coisas como são. 3. A chamada doutrina de segurança nacional, adotada por vários regimes militares na América Latina, defendia a ideia que o principal inimigo estava fora do país, sendo necessário evitar guerras internacionais. B. A economia deveria ser controlada exclusivamente pelo Estado socialista. C. O país deveria garantir liberdade política irrestrita à população. D. O inimigo poderia estar dentro do próprio país, justificando a repressão interna. E os militares deveriam abandonar a política e retornar aos quartéis. Essa letra E é a mais absurda, né? Então, o que é essa doutrina de segurança nacional? É aquela doutrina que vai falar o seguinte, que o inimigo poderia estar dentro do próprio país. E isso vai justificar a repressão interna, ou seja, a violência, a perseguição a pessoas muitas vezes inocentes. E agora chegou aquela hora que você adora, que é onde nós vamos decolar para o futuro. Vem aí uma questão bem difícil, que eu quero ver se você acertou. Questão 4. A experiência das ditaduras na América Latina evidenciou que o Estado pode atuar tanto como garantidor quanto violador de direitos. Ou seja, garantidor é que está garantindo o seu direito. Violador é que está tirando o seu direito. Nesse sentido, a repressão institucionalizada nesses regimes demonstra que o poder estatal é sempre neutro e voltado ao bem comum. B.
A democracia foi fortalecida por meio da ação militar? C. A violência pode ser utilizada pelo próprio Estado para controlar a sociedade? D. Os direitos humanos foram ampliados durante os regimes autoritários? E E. A participação popular aumentou com o controle político? Sim, é a letra C. A violência pode ser utilizada pelo próprio Estado para controlar a sociedade. E era isso que acontecia durante as ditaduras, seja no Brasil ou no restante dos países da América Latina. Bom, a aula de hoje chegou ao fim, não precisa chorar. Próxima aula eu estarei de volta, certo? Um grande abraço e tchau!